Você já pensou como seria nascer camelo? De longe parece até uma vida de boa. Andar pelo deserto com cara de sábio, carregar turistas em pirâmides e ainda ter aquele olhar blasé de quem sabe segredos milenares. Mas a real é que ser camelo é tipo ganhar a função de estagiário eterno da natureza. Muito trabalho, pouco glamour e perrengue sem fim. Para começar, vamos ao contexto. O camelo é o clássico morador do deserto e das regiões áridas, pesando de 400 a 600 quilos, podendo chegar a quase 2 metros de altura. Vive em média uns 40 a 50 anos, o que já significa meio século de sofrimento debaixo de sol escaldante. E diferente da fama de animal sábio, a real é que o camelo virou sinônimo de bicho utilitário. Ele não é visto como majestoso como o leão ou exótico como a girafa. Ele é basicamente o caminhão do deserto. Agora, bora falar dos problemas físicos, porque aqui já começa a zoeira da biologia. Todo mundo acha que a corcova do camelo é tipo um tanque de água portátil. Mas não. O que tem ali é gordura. Sim, o bicho passa a vida carregando uma mochilona de banha nas costas, que só serve para dizer que ele pode sobreviver quando a comida está em falta. Ou seja, você anda com um mochilão de sobrevivência o tempo inteiro, mas não pode nem acessar a água diretamente. É como se você tivesse uma caixa d'água nas costas, mas fosse proibido de beber dela. E por falar em água, aqui vai a parte tragicômica. Camelo consegue ficar até 15 dias sem beber. Parece um superpoder, mas na real é um perrengue. Porque quando ele finalmente encontra água, ele precisa beber tipo 100 litros de uma vez só. Imagina a ressaca moral. Passar 2 semanas na secura e depois virar o campeão do concurso. Quem bebe mais copo der água. E se não bastasse, ele ainda é obrigado a armazenar essa água no corpo de um jeito que dá até calafrio em qualquer humano. Você acha que é chato ter retenção de líquido? Experimenta ser camelo. Mas calma, não acabou. O deserto é tipo o Dark Souls dos ecossistemas. Calor absurdo de dia, frio insuportável de noite. Areia entrando em todos os buracos possíveis do corpo. O camelo tem umas adaptações bizarras. 2 fileiras de cílios para evitar tempestade de areia, narinas que fecham como se fossem portinholas e pés que parecem almofadas gigantes para não afundar. Parece útil, mas pensa no desconforto. Você já tentou andar de chinelo havaianas no asfalto quente? Pois é, multiplica isso por 1000 e bota o peso de uma geladeira. E se o clima não te derrubar, a vida social dá conta. Os camelos vivem em grupos e sempre rola disputa de macho por território e fêmeas. E aqui, a luta é digna de UFC do deserto. Eles brigam cuspindo, mordendo e até usando o pescoço como se fosse uma clava. Ah, e sobre o cuspe. Não é só saliva, é uma mistura de líquido do estômago com sujeira que eles arremessam na cara do rival. Resumindo, além de ser bicho de carga, o camelo ainda é o especialista oficial em guerra de vômito. Se a vida física e social já é complicada, espera até ouvir sobre a reprodução. O camelo macho, na época de acasalamento, vira praticamente um personagem de desenho animado bizarro. Ele começa a produzir um som grotesco, tipo um ronco de carro velho, e ainda projeta para fora da boca um órgão cor-de-rosa chamado dula, que parece mais uma bexiga inflável. Tudo isso só para impressionar a fêmea. Agora pensa comigo. Você toparia namorar alguém que te chama mostrando uma bola de chiclete saindo da boca? Pois é, a camela não tem escolha. E mesmo que role o acasalamento, a gestação é outro perrengue. Dura 13 meses inteiros. Isso mesmo, mais de 1 ano com um bezerro gigante dentro da barriga. Quando finalmente nasce o filhote, ele já vem pronto para andar em poucas horas, porque no deserto não dá tempo de ficar curtindo licença maternidade. Ou seja, a mãe camela carrega o peso por mais de 365 dias e o bebê já chega dizendo: "Bora, mãe, anda que o sol tá rachando." Agora vamos falar de predadores. O camelo adulto até que se vira bem, mas filhotes são alvos de lobos, hienas e até grandes felinos. E o pior, em muitas regiões, o maior predador é o ser humano. Por milhares de anos, os humanos domesticaram camelos não pelo carinho,
mas pelo serviço pesado. Transporte, carga, leite, carne e até pele. Ser camelo é basicamente nascer já com uma sentença de virar Uber do deserto, só que sem aplicativo e sem gorjeta. E como se não bastasse carregar gente e mercadoria, o camelo ainda tem fama de mal-humorado. Aquela cara de poucos amigos não é estética, é reflexo da vida dura. Quem não ficaria de saco cheio depois de passar o dia inteiro atravessando areia com 50 quilos de tralha nas costas? Para completar, ele ainda é forçado a participar de corridas em alguns países e às vezes até apostas ilegais. Já imaginou viver a vida toda como operário e ainda ter que correr maratona no fim de semana? Pois é, esse é o pacote camelo. Mas como sempre, existe a parte das curiosidades inesperadas. Você sabia que os camelos conseguem fechar completamente as narinas durante uma tempestade de areia? É como se a natureza tivesse dado um modo máscara N95 embutido. Além disso, eles podem beber água tão rápido que chegam a ingerir 10 litros em menos de 1 minuto. Parece superpoder, mas na prática é desespero de quem vive eternamente desidratado. E a cereja do bolo. Apesar de todo o sofrimento, o camelo foi fundamental para o desenvolvimento de civilizações inteiras, já que sem ele, o transporte de longa distância pelo deserto seria impossível. Ou seja, ele é herói, mas tratado como escravo. No fim das contas, nascer camelo é como ser contratado para um emprego sem férias, sem salário e sem plano de saúde. Você aguenta calor, frio, sede, peso nas costas, cuspidas nojentas, brigas violentas e ainda tem que sorrir para foto com turista. Parece a vida perfeita? Só se você for o turista. E tem uma curiosidade extra que pouca gente sabe. O leite de camelo é considerado um dos mais nutritivos do mundo, com 3 vezes mais vitamina C que o leite de vaca e usado até em medicamentos tradicionais. Só que imagina a ironia. Você passa a vida inteira carregando peso no deserto, tomando pouca água, cuspindo nos outros. E no fim, a sua maior fama não é por resistência, mas por virar ingrediente de queijo gourmet vendido caríssimo na Europa. É como se o camelo fosse o trabalhador explorado que ainda vê o patrão lucrar em cima até do seu leite. E aí você encararia nascer como um camelo? Ou preferia 1000 vezes a vida de um cachorrinho de madame com ar-condicionado e ração premium? Comenta aqui embaixo e já sugere qual bicho merece aparecer no próximo vídeo.